overhauling the world's financial system. That is what this meeting is all about. At the financial summit taking place in Paris, world leaders are asking how a new financial system can be established and what it might look like so that poverty and climate change can be combated. Very first step forward that will pave the way for broader reform, how the objective of this summit is really reforming the global financial system. It's clear that the international financial architecture has failed in its mission to provide a global safety net to developing countries. This architecture was built in the aftermath of World War II, and it reflects, even after adaptations, the political and economic power relations of that time. Among the more ambitious proposals, there are some that we hear from Macron, for example, for things like global taxation of carbon emissions, global taxation on shipping costs, for example. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. And then there are more concrete proposals that have to do with multinational lenders such as the World Bank, the IMF, putting more money out there, putting more resources out there. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Por que eu tenho que comprar dólar? There's also going to be mention of IMF special drawing rights. What exactly are we talking about? It's a special IMF fund of reserve assets. We've seen that the IMF has put more money towards special drawing rights, a kind of currency reserve that it can loan to nations. What is required of us now is absolute transformation and not reform of our institutions. No final de junho, líderes governamentais e representantes de think tanks de todo o mundo reuniram-se na cúpula para um novo pacto financeiro global em Paris. Entre os principais participantes estavam o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, além dos atuais presidentes do Brasil e da França. O suposto objetivo da reunião era encontrar soluções financeiras para os objetivos de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões que aquecem o planeta. Tal como acontece com todos os eventos relacionados às mudanças climáticas, a discussão em Paris se voltou principalmente para a centralização internacional do poder através da formação de um consórcio global para resolver os problemas mundiais que as nações soberanas não podem ou não querem resolver. Afinal, como afirma o mantra das elites, repetido à exaustão pela ONU e seus tentáculos como a OMC, a Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, o FMI, o BIS, a imprensa tradicional e tantos outros órgãos, problemas globais exigem soluções globais. Que tipo de soluções são essas e para onde isso está nos levando é o que mostraremos até o final deste vídeo. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Nos últimos anos, tem acontecido uma convergência de narrativas, o que tem incluído os bancos centrais e os bancos multilaterais como o FMI em torno da questão climática. Além da estabilidade de preços e o pleno emprego,
Agora, o combate ao aquecimento global, ou melhor, as mudanças climáticas, se tornou um novo mandato dos bancos centrais como o Fed e o BCE, que subitamente estão hoje mais preocupados com a tributação do carbono e o aquecimento global do que parecem estar preocupados com a estagflação e o colapso econômico iminente. Não é nenhuma novidade que a única e exclusiva ferramenta que um banco central possui, apesar dos infinitos nomes que ele possa dar a essa mesma ferramenta, é o seu poder mágico de aumentar a oferta monetária para resolver problemas. Então, não é necessário muito esforço para se concluir que o intuito desse discurso é se utilizar da impressora mágica dos bancos centrais para ajudar no avanço das pautas das elites em torno do combate ao aquecimento global. Mas que pautas seriam essas? Ao observar mais de perto os discursos durante o evento em Paris sobre um novo pacto financeiro global, temos uma maior noção de quais são as soluções propostas. O presidente francês Emmanuel Macron disse aos delegados na cúpula de Paris que o mundo precisa de um choque nas finanças públicas para combater o aquecimento global e, ao mesmo tempo, criar equidade para as nações menos ricas. Macron também argumentou que o sistema atual não era adequado para enfrentar os desafios mundiais. O presidente francês, em particular, apoiou a ideia de um imposto internacional sobre as emissões de carbono provenientes do transporte marítimo, aparentemente para tornar o frete internacional mais caro, a fim de reduzir o comércio internacional. A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, defendeu a reinvenção do papel do Banco Mundial e do FMI numa era de perigos climáticos. Ela argumenta, abre aspas, o que é exigido de nós agora é uma transformação absoluta e não uma reforma das nossas instituições, fecha aspas. O atual líder da ONU, Antônio Guterres, ex-presidente do Partido Socialista Português e ex-secretário-geral da Internacional Socialista entre 1999 e 2005, disse que o sistema financeiro global, que foi concebido no final da Segunda Guerra Mundial sob o Acordo de Bretton Woods, não estava apto a responder aos desafios modernos e tem perpetuado e até agravado as desigualdades. Já o presidente brasileiro foi mais direto. Lula afirmou mais uma vez, como ele tem feito exaustivamente em todos os eventos internacionais a que participa, que é necessária a adoção de uma nova governança global centralizada na ONU para resolver os problemas do mundo. O chefe do Banco Africano de Desenvolvimento defendeu que os bancos multilaterais possam usar o SDR, ou Direitos Especiais de Saque, como é chamada a moeda do FMI, sobre a qual já falamos algumas vezes aqui no canal, para combater as mudanças climáticas e acelerar os famosos ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E por falar no SDR, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, anunciou durante a cúpula que 100 bilhões de dólares em SDRs foram disponibilizados para as nações em situação de vulnerabilidade, mostrando que o uso do SDR está se tornando cada vez mais relevante, apesar de ela ter sido emitida apenas 6 vezes nos últimos 54 anos e sempre em momentos de crise global. Outras ideias em debate na cúpula incluíram a tributação sobre os lucros dos combustíveis fósseis e as transações financeiras para angariar fundos climáticos. Ou seja, eles planejam tributar o petróleo e o gás até que os preços se tornem tão elevados que o público em geral não consiga pagar. Em resumo, o objetivo final da conferência parece ter sido usar do discurso da ameaça das mudanças climáticas como um trampolim para dar mais poder à ONU como uma entidade central do poder global e, ao mesmo tempo, expor a necessidade de um novo Bretton Woods, um novo pacto de reformulação do sistema financeiro, visando fornecer às instituições financeiras multilaterais como o FMI, BIS e o Banco Mundial mais poder para ditar a circulação da riqueza com o objetivo de desconstruir o sistema existente a fim de que este possa ser substituído por um outro sistema determinado por essa elite. Para corroborar tal tese, os anfitriões do evento, Macron e Mia Mottley, observaram que o quadro econômico internacional foi abalado por uma série de crises, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, mas focaram principalmente no custo crescente dos desastres climáticos intensificados pelo aquecimento global, como razão para a atual desestabilização do sistema financeiro. É notório que a política monetária extremamente frouxa dos bancos centrais, realizada nos últimos anos, foi o que causou o início da atual crise econômica e as taxas de inflação mais elevadas dos últimos 40 anos. Não foi a pandemia, não foi a guerra e certamente não foi o aquecimento global. Isso obviamente não faz o menor sentido, mas se enquadra perfeitamente na narrativa que essa elite de políticos e burocratas estão empurrando ela abaixo da população, ligando o declínio econômico às mudanças climáticas.
Não é por acaso que o público esteja sendo constantemente bombardeado com propaganda sobre o apocalipse climático. Gerar medo é a melhor forma de controlar as massas. Tivemos um exemplo muito claro disso recentemente. Como disse Ron Emanuel, chefe de gabinete da administração Obama, jamais desperdice uma crise severa, pois são nesses momentos que surgem as oportunidades de fazer coisas que antes não eram possíveis. Estamos no limiar de uma severa crise de confiança no sistema monetário global, e não ficaria nada surpreso se a narrativa do aquecimento global, por mais absurda que seja, fosse usada para culpar o colapso das moedas fiduciárias. Tributação e redistribuição da riqueza global, a imposição do FMI como mediador do sistema financeiro internacional, a utilização da moeda do FMI como moeda de reserva, o fim do dinheiro físico e a adoção das CBDCs, nada disso possui qualquer influência nas mudanças climáticas ou em qualquer outro pretenso problema existente no mundo hoje, mas certamente eles apresentarão tais ferramentas como a solução para todos os problemas globais que eles mesmos criaram. Independente de qual o objetivo, o resultado de tal reformulação será mais poder para essa elite e menos liberdade e prosperidade para o restante da população. Se você gostou do conteúdo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.